Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Obrigado pela sua visualização. Este é um pequeno espaço em que nós olhamos para as notícias que vêm aparecendo nos nossos jornais e procuramos olhar para elas do ponto de vista cristão, compreendendo que um cristão bíblico tem uma cosmovisão diferente. Ele tem uma forma de olhar e interpretar aquilo que passa à sua volta que é baseado na Bíblia, na revelação de Deus, e por isso a sua interpretação é diferente. Queria falar hoje um bocadinho sobre a campanha que está a ser feita para a legalização do uso do cannabis para usos recreativos. Já existe, digamos, a permissão da utilização da cannabis para usos medicinais, a partir de estudos que têm sido feitos e que revelam que a cannabis pode ser útil para a redução das dores, sobretudo dores crónicas, em utentes que têm patologias muito difíceis de tratar. A expectativa de poder tratar esta patologia é muito pequena, então busca-se a utilização de medicação crónica. Quando pensamos em medicamentos analgésicos, estamos a pensar em analgésicos para situações agudas e situações crónicas. Muitas vezes quer-se utilizar o medicamento de situações agudas, como anti-inflamatórios, vários anti-inflamatórios que existem no mercado e que são utilizados, e a pessoa quer usá-lo de forma crónica. Não é viável, porque esta medicação provoca muitos efeitos secundários a nível de estômago, a nível de rins, prejudica muitas partes do nosso organismo e, portanto, só pode ser usado durante alguns dias. É preciso, então, medicação crónica. Existe medicação hoje, vários tipos diferentes de medicamentos que podem ser feitos de forma sistemática, porque foram, digamos, desenvolvidos para esta utilização, e é aqui nesta categoria que entraria a cannabis. A cannabis é conhecida, é uma planta usada de formas diferentes, mas muito comum, ela é usada para ser fumada, e nós sabemos que esta substância foi, até há muito pouco tempo, totalmente proibida, não é? Proibida o seu cultivo, proibida a sua negociação, porque ela cabia dentro daquilo que era considerado droga, apesar de hoje poder ser classificada de drogas leves. A verdade é que o cannabis tem esta característica, leva à dependência, à adição. A pessoa começa a usar, depois fica habituada a usar, precisa daquilo para poder funcionar dentro daquilo que a substância lhe provoca e fica dependente daquilo. E se parar de usar, tem um síndrome de abstinência, pode não viciar tão rapidamente quanto outras drogas. Mas o problema das drogas leves, ou um dos problemas das drogas chamadas leves, é que elas levam à busca de outras substâncias mais pesadas, porque as drogas leves introduzem o indivíduo nesta vida, mas ele rapidamente percebe que precisa de algo mais para poder viver. Em termos de efeitos secundários, nós sabemos que a cannabis provoca uma sensação de bem-estar. Este bem-estar leva também à desinibição, a pessoa fica mais desinibida, mais à vontade, encara melhor as coisas da vida, leva tudo com mais satisfação, e como efeito secundário também diminui as dores ou alguma patologia que a pessoa possa ter. Mas também sabemos que a utilização da cannabis provoca alterações da memória, o indivíduo fica com a sua memória prejudicada, dependendo da quantidade que usa ou da frequência. Há distúrbios claros de atenção, portanto há uma alteração cognitiva, a pessoa não consegue se concentrar e fazer as coisas que faria se não estivesse sob o efeito da substância, chegando então aos casos mais complicados, que não são raros, são até relativamente frequentes. São psicoses, alucinações, um distanciamento, não é? Uma divisão daquilo que é a realidade. A pessoa está a viver, no fundo, numa espécie de realidade paralela, chegando mesmo então aqui nas situações mais graves, a crises que são depois classificadas como esquizofrénicas. Ora, os estudos que têm sido feitos no sentido de desenvolver a utilização das substâncias, no caso o cannabinol ou o cannabidiol, que são as substâncias que estão no cannabis e que provocam estes efeitos, através de quantidades muito controladas, poder então fornecer ao doente, de forma médica, assistido pelo médico, pelo clínico, para poder aliviar então o sofrimento da pessoa. O que há neste momento, no entretanto, de tentativa na nossa comunidade e no nosso Parlamento é que isto possa ser aprovado de forma, geral, para uso recreativo. Tendo em conta outros países no mundo onde isto já foi feito, como por exemplo o Uruguai, o Canadá, uma quantidade de estados dos Estados Unidos da América, curiosamente,
e não é só curioso, é significativo, o que estes países verificam é que há um aumento do consumo a partir da liberação. E ao contrário do que se tenta dizer de que isto diminui o consumo das drogas pesadas, o aumento de crack, por exemplo, no Uruguai, é claro, por causa da utilização inicial do cannabis. Porque, como dissemos, estas substâncias levam a que se queira desejar algo mais. É interessante ler a proposta de lei da Iniciativa Liberal ou do Bloco de Esquerda para poder, digamos, liberalizar a utilização da cannabis. É muito interessante porque quando lemos ficamos um pouquinho confusos. Quem foi que escreveu aquilo? Será que acredita que isto pode ser assim? Então eles propõem que não pode-se fazer o autocultivo, mas pode ser só 5 ou 6 plantas no máximo. Pode-se fazer a venda, mas o comércio vai ter que ser claramente controlado. Só se pode vender a pessoas com mais de 18 anos. Afastado das escolas por menos 500 metros, ou seja, não se pode vender ali na porta da escola. E não se pode vender a pessoas que tenham sinais de intoxicação. Ler isto faz-nos, enfim, pensar que quem compôs, quem escreveu este projeto de lei é provavelmente alguém muito ingênuo, porque onde é que se vai controlar que uma pessoa vai cultivar em casa só 5 ou 6 plantas? Onde é que se vai-se começar a medir para saber qual é o raio de distância onde as escolas estão a ser alcançadas? Vai ter que se mostrar um documento de identificação para poder comprar. Sim, vamos fazer só em algumas lojas, como se diz que acontece, por exemplo, na Holanda. A Holanda está a voltar atrás na legislação porque percebeu que isto não foi eficaz. A Holanda está a tentar impedir o turismo que busca este tipo de situação porque perceberam que isto não é bom para eles. E em vez de nós olharmos para aquilo que correu mal para eles, nós queremos fazer a mesma coisa. Porque, mais uma vez, parece que Portugal tem ansiedade de estar à frente justamente nas coisas que não são boas. É claro que quando nós olhamos para isto, nós percebemos que a utilização desta substância de forma recreativa vai levar a um aumento do consumo de droga. Mas em termos de medicação é para aliviar a dor. E a pergunta é, não existem outros medicamentos para aliviar a dor? Não há outra medicação crónica já desenvolvida para poder aliviar a dor? Mas vamos liberar a cannabis porque também existem opiáceos que são utilizados para aliviar as dores. A utilização dos opiáceos tem um efeito completamente diferente daquele que tem a utilização da cannabis, não provoca crises esquizofrénicas nem alucinações, não tem o poder da adição que a utilização da cannabis tem. Portanto, estamos a falar de coisas que são claramente diferentes. Controlar o uso abusivo desta substância certamente vai ser impossível a partir do momento em que ela seja liberada. E, portanto, nós como cristãos temos que olhar para isto de forma muito séria e responder categoricamente que a questão é muito simples. A utilização desta substância tem a ver com o fugir da realidade, com o escapar daquilo que é o sofrimento e as dificuldades que as pessoas estão a viver. Utilizam para poder, enfim, a vida não tem sentido, a vida não tem propósito, então eu uso desta substância porque ela me alivia a consciência, eu fico mais à vontade e fico mais relaxado. O que as pessoas precisam não é uma droga que possa ajudá-las a fugir da sua realidade. O que elas precisam é descobrir qual é o seu verdadeiro problema. E o seu verdadeiro problema não é a falta de uma substância que possa trazer algum alívio ou encontrar mais alguma coisa que traga satisfação. É saber que o verdadeiro problema do homem chama-se pecado. Porque é isso que nos afasta do propósito que nós temos para a vida, que é encontrado na nossa ligação com Deus, o nosso Criador. Enquanto o homem estiver afastado de Deus, ele não vai sentir satisfação na sua vida. A sua vida não vai ser uma vida plena. Vai continuar sendo uma vida sem sentido e marcada pelo sofrimento, pelo isolamento, pela tristeza, pela falta de realização. É em Deus que nós encontramos a nossa salvação, ou seja, estamos perdidos e de repente encontramos o caminho para viver uma vida cheia de significado, uma vida com satisfação pessoal, uma vida cada vez mais próxima do alvo que é Jesus. Este é o caminho, não a utilização de substâncias que alteram a nossa percepção da realidade. A solução para a nossa sociedade não é a cannabis, a solução é Jesus. E nós, como cristãos e como Igreja de Cristo, vamos continuar a ensinar e vamos continuar a pregar e a dizer que aquilo que o homem precisa é de Cristo. O seu maior problema é o pecado. A sua solução está naquilo que Jesus fez por nós na cruz. E nós somos responsáveis para anunciar esta mensagem de graça e amor extraordinário de Deus, que é para todo aquele que crê.